Olá, meus amados, graça e paz a todos vocês. Hoje trazendo mais uma palavra da parte de Deus para o seu coração, para o nosso coração, e desta feita baseada em Mateus capítulo 7, do versículo 24 em diante, que diz: todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as põe em prática, será comparado a um homem prudente que edificou sua casa sobre a rocha. E a chuva caiu, os rios se encheram, os ventos sopraram e bateram com força contra aquela casa. Contudo, ela não caiu, porque estava alicerçada na rocha. Mas todo aquele que ouve essas minhas palavras e não as põe em prática, será comparado a um homem insensato, que edificou sua casa sobre a areia. E a chuva caiu, os rios se encheram, os ventos sopraram e bateram com força contra aquela casa, e ela caiu, e a sua queda foi grande. Amados, sempre foi intenção do inimigo destruir a família. Mas eu acredito que nos dias atuais ele tem vindo com muito mais força, com muito mais intensidade contra a família. Esses são os ventos que destroem a família e que desestruturam a nossa sociedade. E aqui nós temos uma palavra tremenda em Mateus, no capítulo 7, amados, que eu gostaria de intitular Ventos que Destroem as Famílias. Mas nessa primeira parte, nesse primeiro vídeo, eu gostaria de ver alguns aspectos que nos apresentam no texto bíblico. Jesus, então, ele nos conta a história de dois homens que fizeram as suas escolhas. A vida, ela é feita de escolhas e depois, como fruto das nossas escolhas, as consequências. Bem, ser bem-sucedido ou não passa por escolhas. Então, amado, amada, saiba escolher com sabedoria nas situações que dizem respeito à tua vida, em especial à tua família. Por isso, ter cuidado com nossas escolhas é essencial, é fundamental. Aqui nós vemos que tanto na vida de um homem como na vida do outro, algumas circunstâncias são semelhantes. As mesmas circunstâncias que se abateram sobre um, sobrevieram sobre o outro. Então não é sobre o que nos sobrevém, mas a forma como estamos preparados para receber aquilo que nos sobrevém. Com certeza, enquanto estamos neste mundo, muitas lutas virão, muitas dificuldades, muitos problemas. Mas a maneira como nós os enfrentamos é que nos mostrará se seremos derrotados ou se seremos vitoriosos. Aqui há um processo, nos versículos 25 e 27, eles são muito semelhantes, apenas os resultados é que são diferentes. Então o processo que nós vemos aqui, uma chuva que cai, uma chuva forte que vem, os rios enchem, ou seja, vem uma enchente sobre aquele lugar, e os ventos sopram impetuosos. E a maneira como encararemos e enfrentaremos as adversidades serão resultado da base sobre a qual temos construído a nossa família. E a pergunta que eu gostaria de lhe fazer agora é: como você tem construído sua família? Qual é o segredo para essa construção? O segredo é construir sobre um lugar firme. Muitos casos, ou muitas casas, muitas famílias estão sendo construídas sobre, por exemplo, sobre o dinheiro, sobre a situação econômica, sobre posição social, hoje mais do que nunca, onde as pessoas precisam apresentar nas suas redes sociais, ou acham que precisam apresentar nas suas redes sociais,
o quanto elas são melhores e o quanto elas foram ou são melhores sucedidas do que outras pessoas. Então, a posição social muitas vezes é um lugar sobre o qual muitas famílias e muitas pessoas têm construído as suas vidas. Também sobre a cultura e o conhecimento humano, sobre o sexo, por exemplo, que é também um forte apelo que tem destruído tantas famílias, sobre a aparência, até, você pode dizer que não, até sobre os filhos. Muitas famílias, muitos casais, eles estão estabelecidos sobre os filhos e valorizam tanto os filhos e se doam tanto aos filhos e defendem tanto os filhos que esquecem até de si mesmos. Também um outro vento forte que vem é sobre a questão da religiosidade, né? Enfim, eu poderia citar aqui muitas bases sobre as quais as famílias têm sido construídas. Mas a Bíblia fala que Jesus é a rocha firme sobre a qual devemos sempre estar. Atos 4:11, a Bíblia diz: Ele é a pedra que foi rejeitada por vós, os edificadores, a qual foi posta por cabeça da esquina. Ou seja, na construção da família, Jesus precisa ser a base. Não é a igreja que tem que ser a base, é Jesus. Nós devemos estar acima da igreja. A igreja é importante, nós precisamos da igreja para o nosso crescimento espiritual, mas tudo começa verdadeiramente em Cristo. A nossa vida deve estar firmada em Cristo. E uma outra coisa importante de se entender é que essa construção ela é constante, ela não acontece de uma hora para outra, mas ela acontece numa constância. E por isso nós devemos estar sempre atentos e sempre vigilantes. Não acontece então da noite para o dia. Muitas vezes, por exemplo, você vai visitar uma casa a convite da família e chegando lá você vê uma casa bonita, muito bem construída, móveis bonitos e tudo, mas ali com certeza estará o resultado do trabalho de anos. E a construção da família, eu como esposo, a minha mulher como esposa, os filhos, a família como um todo, é um processo de anos. É algo sobre o qual nós devemos nos debruçar continuamente. Uma família, ela passará por muitas lutas, muitos desafios constantes, ventos fortes que, se não tivermos cuidado, poderá abalar a família. Na primeira casa aqui, que está no versículo 25, nós vemos que como resultado dessa chuva, dessa tempestade, das enchentes, a Bíblia diz que a casa não caiu, ela não caiu. Mas e quanto à segunda casa, do versículo 27? Vieram todas as mesmas intempéries, e a Bíblia diz que ela caiu. E ainda mais, a sua queda foi muito grande. Então, amados, as consequências que virão podem ser as piores possíveis, incalculáveis, inimagináveis. Portanto, requer que tenhamos cuidado. E a pergunta que eu lhe faço no final desta mensagem é sobre qual terreno você está construindo a tua casa, sobre o terreno dos valores materiais, do sexo, das amizades, do conhecimento humano, ou você está construindo a sua casa sobre o alicerce firme e duradouro que é Jesus, que é a sua palavra. Então, que você decida nessa questão tão fundamental que é a sua família, realmente construir a sua casa sobre a rocha. Que Deus te abençoe. A minha oração ao Senhor é que Ele seja o construtor da minha casa
e o construtor da sua casa. Num outro vídeo nós falaremos mais particularmente sobre os ventos atuais que tentam minar e destruir a família. Deus te abençoe. Eu peço que você assine o nosso canal para você receber novas notícias e receber mensagens tais como essa que você está vendo hoje. Amém.